Boa tarde a todos. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com os vereadores integrantes desta comissão, Ademir Antônio Bar e Horácio Natalino Rec, estamos realizando a audiência pública que visa apresentar o relatório que trata da explanação sobre o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Dou por aberto os trabalhos desta audiência pública, cumprimentando o secretário da Fazenda, senhor Jorge Dalbó, e os demais vereadores presentes, a vereadora Silvana de Carli, também os assessores que nos acompanham e o público que nos acompanha de casa. Desde já agradeço pela sua vinda, secretário, a esta casa, para dar maiores informações a respeito do demonstrativo da aplicação dos recursos públicos e solicito que dê início à apresentação do relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Boa tarde a todos, aos vereadores desta comissão, a vereadora Silvana também, demais membros da casa, a colega contadora Eliana. Como é de costume, de 4 em 4 meses, a gente faz essa apresentação por força ali da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obedecendo à legislação vigente, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2021, demonstrando em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores nesta data, 20 de maio, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo deverá ou demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais publicados no mural da Prefeitura e internet e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa e do resultado primário. Além dos aspectos citados no item 2, também será demonstrado o cumprimento ou não dos limites mínimos constitucionais de 25% em educação e 15% em saúde. Começando pela receita, o item 1, as receitas totais arrecadadas no período de janeiro a abril de 2021 atingiram o valor de R$ 48.951.000, montante superior às despesas liquidadas que alcançaram o valor de R$ 30.266.000. Em valores acumulados, ou seja, Poder Executivo, Poder Legislativo e RPPS é regime próprio de Previdência Social, a correlação receita total, despesa total liquidada foi de 162%, demonstrando um excedente de receita ou superávit de execução orçamentária de R$ 18.685.000. Tal índice de 162% significa que para cada R$ 1 de despesa liquidada, o município arrecadou R$ 1,62. No entanto, em relação à despesa empenhada, que foi de R$ 53.912.000, essa correlação foi de 91%, demonstrando um déficit de receita de R$ 4.961.000. Comparando a receita arrecadada com a projeção quadrimestral, demonstra-se um superávit no valor de R$ 4.334.000, um desvio positivo de 9,72%, que pode ser observado na tabela 1. Então, nós temos aí na tabela 1 um detalhamento da receita, das principais fontes de receita
né? E no total, a gente já observa aí que a meta de arrecadação do primeiro quadrimestre era de 44 milhões e 600 mil reais, 44 milhões e 616 mil reais, e o que foi atingido efetivamente foi de 48 milhões 951 mil reais, um desvio positivo de 9,72%, ou 4 milhões 334 mil reais a mais do que a meta projetada. Esse desvio positivo de 4 milhões 334 mil reais, ou 7,72% positivo, tem principal origem no superávit na arrecadação da receita corrente, tendo como principal causa as transferências correntes, com um desvio positivo de 8,83%. Os desvios negativos, que se observa no item receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, tem sua principal causa a prorrogação das datas de vencimento do IPTU e ISS variável. Prorrogação essa em função da pandemia. Já as receitas de capital tiveram um desvio positivo expressivo com origem principal nas transferências de capital. As receitas correntes que mais contribuíram para o desvio positivo verificado no quadrimestre foram transferências correntes, um desvio positivo de 5 milhões 475 mil reais, ou 19,44% a mais do que o projetado. Outras receitas correntes, desvio positivo de 106 mil reais, ou 171% acima do inicialmente projetado. Em linha geral, o resultado da arrecadação permite confirmar confirmar que se atingiu a meta fiscal da receita no primeiro quadrimestre de 2021, pois as receitas totais foram arrecadadas acima da projeção inicial prevista, com um desvio positivo de 9,72%. Passando para as despesas, que é o item 2. As despesas totais liquidadas no período de janeiro a abril de 2021 apresentaram execução no valor de 30 milhões 266 mil reais, sendo este montante inferior à receita total arrecadada, cujo valor foi de 48 milhões 951, conforme já explicitado lá no item 1 da receita. Em valores acumulados, ou seja, Poder Executivo, Poder Legislativo e RPPS, a correlação despesa total e receita total foi de 62%, demonstrando um excedente de receita ou superávit de execução orçamentária de 18 milhões 685 mil reais. Tal índice de 62% significa que para cada R$1 arrecadado, o município realizou despesas no valor de 62 centavos. Comparando a despesa liquidada com a projeção quadrimestral, demonstra-se uma execução inferior à meta, ou seja, um desvio positivo no sentido de que foi gasto menos ao que inicialmente foi projetado no valor de 9 milhões 420 mil reais, ou menos 23,74%. Na tabela 2, nós temos aí a discriminação das principais despesas, e no total geral, a gente tinha como meta, até o final de abril, uma despesa de 39 milhões 686 mil reais, e o efetivamente gasto foi de 30 milhões 266 mil reais, sempre lembrando aqui que a gente está tratando da despesa liquidada, né? E não da despesa empenhada. Ou seja, um desvio positivo de 9 milhões 420, desvio positivo no sentido que se gastou menos do que inicialmente estava previsto. As principais despesas realizadas a menor foram pessoal em cargo social, um desvio de 3 milhões 102 mil reais, ou 13,93% a menos do que estava inicialmente previsto. Outras despesas correntes, um desvio de 4 milhões 763 mil reais, ou 33% a menos do que inicialmente previsto. E os investimentos, com um desvio de 1 milhão 563 mil, um desvio de 54
2,12% a menos do que inicialmente estava previsto. Esse resultado permite confirmar que se atingiu a meta fiscal da despesa para o primeiro quadrimestre de 2021, pois estas foram realizadas abaixo da projeção inicial fixada, com um desvio positivo de 23,74%. O item 3, passando para o resultado primário agora. O resultado primário representa a diferença entre receitas e despesas primárias, não financeiras. Tal apuração oferece uma avaliação da política fiscal em execução pelo município. Isso possibilita apurar se o nível de gastos do ente são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se sua capacidade própria de gerar arrecadação é suficiente para cobrir exclusivamente as despesas decorrentes da prestação de serviços públicos à população. Nesse contexto, receitas decorrentes de juros sobre aplicações financeiras e juros pagos referentes a empréstimos e financiamentos não contam no cálculo, excluindo assim o fator financeiro, ou seja, entradas de caixas e saídas de caixas que não são habituais, pois o município, ente da federação, não é ente financeiro, e sim ente encarregado de arrecadar receitas de seus cidadãos e, com estas, prestar serviços públicos de qualidade. Obter resultado primário é imprescindível para que seja possível o pagamento de juros, pois no momento em que o ente público não conseguir sequer superar suas despesas primárias, provavelmente terá dificuldade para pagar juros e amortizar seus compromissos junto às instituições financeiras. A meta de resultado primário para o primeiro quadrimestre foi fixada na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em R$ 323 mil, e tendo sido plenamente alcançado, pois o resultado apurado foi de R$ 7.054 mil. As receitas primárias apresentaram superávit de execução de R$ 309 mil e as despesas primárias apresentaram um déficit de execução de R$ 6.745 mil. Na tabela 3 é possível verificar a execução do resultado primário em relação à previsão. Também aqui na tabela 3 é praticamente uma cópia da tabela 2 e 4, apenas com a exclusão de alguns valores aí por exemplo, na receita patrimonial, se exclui as receitas de aplicação financeira. E na parte das despesas, no quadro logo abaixo, a gente exclui os juros da dívida e os valores da amortização do empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Então, o resultado primário, lá na coluna, na linha final, lá, resultado primário, a gente tinha uma projeção de resultado primário de R$ 323 mil, se alcançou um valor de R$ 8.024.000, um desvio positivo de R$ 7.054.000. Como pode ser observado, a meta de receitas correntes primárias não foi atingida, tendo-se alcançado um desvio negativo de R$ 417 mil, enquanto as receitas de capital apresentaram um desvio positivo, cujo valor foi de R$ 726 mil. Em relação às despesas primárias, estas apresentaram um desvio positivo de R$ 6.745.000, contribuindo sobremaneira para que a meta de resultado primário do primeiro quadrimestre fosse atingida com folga. Agora, o item 4, as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Os gastos com saúde no primeiro quadrimestre atingiram um montante de R$ 5.910.000, o que corresponde a 15,95% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais. Observa-se o atingimento do mínimo de 15% estabelecido na emenda constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000, e na lei complementar número 141, de 3 de janeiro de 2012, no primeiro quadrimestre de 2021.
A diferença entre a aplicação mínima e a aplicação executada foi de R$ 352 mil. Tal desvio positivo pode ser observado na tabela 4. Então, aí na tabela 4 a gente tem a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais de impostos, que é a base de cálculo para verificar se foi atingido os 15% ou não. Então, a gente tem ali R$ 37 milhões e 54 mil. 15% de 37 milhões e 54 mil reais dá 5 milhões e 558 mil reais, que é o mínimo que deveria ter sido gasto no quadrimestre. O valor efetivamente gasto foi superior, foi de 5 milhões e 910 mil reais, ou seja, um desvio ou um valor gasto acima do mínimo necessário de R$ 352 mil. O total das despesas com saúde, englobando além dos recursos próprios, também aqueles oriundos de transferências voluntárias da União e do Estado, que não entram no cálculo do limite constitucional, atingiram um montante de R$ 7 milhões e 980 mil. Tais despesas tiveram a seguinte composição. O município entrou com 5 milhões e 910, já explicitados ali na tabela 4. União e Estado, União, leia-se governo federal, né? União e Estado, com 2 milhões e 70 mil reais. O total, então, gasto efetivamente em saúde, no primeiro quadrimestre, foi de 7 milhões e 980 mil reais. Do total aplicado em saúde, 74% é oriundo dos cofres municipais. E 26% é a transferência de recursos do SUS, da União e do Estado. Despesas, passando para o item 5, que são despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no primeiro quadrimestre totalizaram R$ 6 milhões e 593 mil reais, que corresponde a 17,79% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais legais. Para chegar nesse valor, foram somados os gastos com o IMDE, que é manutenção e desenvolvimento do ensino, o recurso 0020, os gastos com o Fundeb, o recurso 0031, além de somar a diferença negativa entre os recursos retidos e os recursos devolvidos a título de Fundeb, cujo valor foi de R$ 177 mil, bem como a dedução das despesas custeadas com o superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb. E nesse ano, como não teve superávit, o valor do Fundeb foi todo gasto, então o valor é zero. A diferença entre a aplicação mínima e a aplicação executada foi de menos R$ 2 milhões e 671 mil. Tal desvio pode ser melhor observado na tabela 6 abaixo. Também, aqui, a gente tem uma base de cálculo para se calcular os 25%. Então, a receita de impostos líquidos mais as transferências constitucionais legais de impostos totalizaram um montante de totalizaram o valor de R$ 37 milhões e 61 mil. O valor obrigatório a ser aplicado no mínimo era de R$ 9 milhões e 265 mil. E o valor efetivamente aplicado foi de R$ 6 milhões e 593 mil, o que deu um percentual de 17,79%. O mínimo aqui seria 25%. O desvio negativo, como já foi dito, foi de R$ 2 milhões e 671 mil. Aqui a principal causa é a instabilidade na questão volta ou não volta às aulas, né? Por isso que se gastou abaixo do limite mínimo. O total das despesas com a educação, englobando além dos recursos próprios MDE e Fundeb, também aqueles oriundos de transferências voluntárias da União e do Estado, que não entram no cálculo do limite constitucional, atingiram um montante de R$ 7 milhões e 96 mil. Tais despesas tiveram a seguinte composição.
o município entrou com R$ 6.887.000, o governo federal e o estado com R$ 209.000, total de R$ 7.096.000, o que se gastou em educação no primeiro quadrimestre. Do total aplicado em educação, 97% é oriundo dos cofres municipais e 3% é de transferências de recursos financeiros da União e do Estado. Passando para o item 6, a despesa com pessoal. A despesa com pessoal do Poder Executivo, considerando o período dos últimos 12 meses, findos em 30 de 4 de 2021, atingiram um montante de R$ 38.808.000, e do Poder Legislativo, o montante de R$ 1.356.000. Na tabela 8 é possível verificar com mais clareza os gastos com pessoal. Então, esses valores aí, divididos pela receita corrente líquida, que é a última linha aí da tabela 8, o valor da receita corrente líquida foi de R$ 118.861.000. Então, o Poder Executivo, nos seus R$ 38.808.000 gastos com despesa com pessoal, dividido pelos R$ 118.861.000 de receita corrente líquida, chegou num montante num percentual de 32,65%. Aqui o limite seria 54%. E o Poder Legislativo, fazendo a mesma divisão, pegando o valor de R$ 1.356.000, dividindo pela receita corrente líquida, chegou a um percentual de 1,14%, onde o limite seria 6%. Como pode ser observado, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo cumprem os limites máximos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, respectivamente 54% e 6%. Item 7, o endividamento. Em 30 de 4 de 2021, o saldo da dívida contratual era de R$ 4.366.000, com as seguintes origens: financiamento da obra de pavimentação da Estrada Lagoa Bela, com o contrato original de R$ 5.048.000, e o parcelamento em 60 vezes, para 60 parcelas mensais, a aquisição do terreno lindeiro ao Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, cujo valor original parcelado foi de R$ 239.000. Ainda em relação ao endividamento, merece destaque o saldo do passivo atuarial do FUPREV, que é o Fundo de Previdência dos Servidores, apurado no último cálculo atuarial, cujo montante desse déficit é de R$ 169.474.000 e cuja amortização vem ocorrendo mensalmente à razão de 21,8% sobre a base de cálculo da folha de pagamento dos servidores estatutários. Em abril, essa base de cálculo foi de R$ 2.125.000. Por outro lado, o saldo dos ativos do FUPREV em 30 de 4, constituído exclusivamente em aplicações no mercado financeiro, é de R$ 116.075.000. Parecer final. O resultado da arrecadação permite confirmar que foi atingida a meta de arrecadação referente ao primeiro quadrimestre. As despesas atingiram a meta fiscal para o período em análise, pois estas foram realizadas abaixo da projeção prevista. Considerando a receita arrecadada e a despesa liquidada, o resultado global foi positivo, na ordem de R$ 18.685.000. O resultado primário projetado para o quadrimestre de R$ 323.426 foi atingido com folga, pois o resultado apurado foi de R$ 7.054.000. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, no acumulado do quadrimestre, totalizaram R$ 6.593.000, que corresponde a 17,79% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Os gastos com saúde atingiram um montante de R$ 5.910.000, o que corresponde a 15,95% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais. Os gastos com pessoal dos poderes executivo e legislativo ficaram dentro dos limites máximos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 32,65%.
da receita corrente líquida para o Executivo e 1,14% da receita corrente líquida para o Legislativo. O endividamento ficou dentro do limite máximo fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, até o final do quadrimestre em análise, o endividamento ficou em 3,67% da receita corrente líquida, onde o limite é 120%. São essas as considerações, esse é o relatório, e eu fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Obrigado, secretário Jorge. Deixo agora, então, a palavra à disposição para os vereadores fazerem seus questionamentos, caso acharem necessário. Boa noite, presidente Diego, colega de comissão Horácio, vereadora Silvana, assessores, secretário Jorge, obrigado por ter vindo novamente a esta casa, trazendo os números do nosso município. Parabéns pelo trabalho, mas é só a título de informação, Jorge. Tínhamos a expectativa de se arrecadar 44 milhões, era isso? E acabamos com quase 49 milhões e os 30 de despesa. Então, temos um superávit de 18 milhões, né? Isso. O senhor falou que daí temos, cada real arrecadado, temos de despesa 62 centavos. Também são números bons. E quanto à educação e a saúde, mesmo com a pandemia, então está sendo atingidas as metas, né? E o investimento da saúde vi aqui, são 5.910.000. Há ainda pendências do Estado e da União com o município, nos repasses de recursos? Sim, tem pendências tanto na saúde quanto na educação. Tem um montante de 1.700.000. Até o final do ano passado era isso. Mas tem uma parte que não está empenhada, que não está entrando nesse cálculo aí. Uma parte desse valor aí, a gente entrou ainda no ano passado com um processo para trocar a dívida do Estado pelo imóvel onde será instalado o PROCON, ali na esquina do Banco do Brasil. Eu sei de outros municípios que também estão seguindo o mesmo caminho, só que o Estado está demorando para fazer a análise, né? Mas eu creio que a única forma da gente reaver pelo menos parte do valor, né, que repasse efetiva de recursos financeiros, eu acho que vai ser complicado. O problema é assim, né, que a maior parte dessa dívida de 1.700.000 que o Estado tem com o município de Flores da Cunha é oriunda da saúde, né, seriam recursos para a saúde. E o imóvel teria também que ser destinado para essa finalidade, né? Se não utilizado, né, transformado em recurso financeiro, ou seja, vende o imóvel e o recurso entra para a saúde para aplicar em ações em saúde. Essa negociação, né, provavelmente vai ser motivo de questionamento pelo Tribunal de Contas, né? Porque na época, quando se iniciou esse tipo de negociação, não só nós, no nosso município da área financeira, como os colegas secretários da Fazenda de outros municípios também questionaram, tá? Mas se a dívida é com saúde, o imóvel tem que ser destinado à saúde. Então esse é um problema para ser resolvido. Eu acho que no primeiro momento é tentar resgatar o valor. E depois a questão da destinação do imóvel é um segundo momento aí, dependendo do entendimento do Tribunal de Contas, inclusive. Continua eu vi, são 74% é o município que investiu na saúde, né, nesse quadrimestre. Então, 74% dos recursos totais são oriundos próprios aqui, né? Se for, por exemplo, a educação, a gente quase 100% nosso, né? A educação, a União e o Estado participaram bem menos, ou quase nada, para não dizer isso, né?
Com uma possível volta presencial às escolas, será que os repasses, quanto da União quanto do Estado, vão acontecer? Ou o que se imagina que possa acontecer nesse cenário? Transporte escolar, sim, eu acredito sim. O Estado ele não tem feito repasses porque não tem transporte, né? O nosso maior problema com relação à educação é conseguir atingir os 25%, né? A gente já teve dificuldade, teve município que não atingia os 25% no ano passado. E, por exemplo, quem não atingiu os 25% em educação no ano passado, né, os municípios não estão recebendo, por exemplo, as verbas das emendas parlamentares lá, né? Ficam bloqueados, enfim, os repasses voluntários. Os municípios recebem os repasses constitucionais, que é o FPM, o ICMS, né, a cota parte do IPVA, mas os repasses voluntários ficam suspensos. Então, o cuidado maior nosso, a nossa maior preocupação é conseguir atingir os 25%. Mas não atinge os 25% porque não teve aula, né? Ocorre que essa regra dos 25% está lá na Constituição, está lá no artigo 212 da Constituição. E ela teria que ser alterada ou colocar lá dentro das disposições transitórias, que me parece que é o que está... Tem um grupo de deputados que está tentando fazer essa alteração na Constituição, em que em anos de pandemia ou em anos em que o PIB é negativo, enfim, que não se observe o limite mínimo exigido. Mas depende de alteração da Constituição, ou seja, 2/3 do Congresso, né, para alterar isso aí. Que hoje a gente não vê, tem, assim como a curto prazo, como possibilidade de votação lá. Como o senhor vê o cenário político agora, assim, que pode se refletir na arrecadação do município? A expectativa é que continue melhorando, uma estabilização pode acontecer ou uma queda? Imaginamos que continue subindo, que continue gerando mais, porque sabendo que a prefeitura não é uma geradora de recursos, né, ela apenas administra os recursos que são gerados pelas indústrias, pela agricultura no nosso município. Há uma estabilização? Qual é o cenário, assim, uma visão a curto prazo, tipo, do próximo quadrimestre? Olha, a projeção que a gente fez, baseada no que já aconteceu no primeiro quadrimestre, é superar a previsão inicial. Acontece que o orçamento do ano passado, a gente elaborou em cima de uma retração, né? Na verdade, um medo de não se atingir a evolução normal, né? Sequer acompanhar a inflação. E o orçamento do ano passado se começou a elaborar ele na LDO ainda, em abril, né? Terminamos de elaborar ele em outubro, quando havia ainda muitas dúvidas em relação à pandemia, por exemplo, não se tinha projeções em relação à vacinação, né? O que aconteceu no primeiro quadrimestre? Flores da Cunha sentiu poucos os efeitos da pandemia, né? A arrecadação ela foi muito superior do que estava inicialmente previsto, né? Surpreendentemente, eu diria até, né? E pelo que a gente observa, né, no aquecimento tanto da indústria e do comércio, é que isso deverá se manter. Mas, como a gente está lidando com pandemia SARS-CoV-2, todas as projeções que se fez no passado, a maioria deram errado, né? Então, a gente dizer assim, vai se manter com certeza? Não. Se a gente tivesse numa situação normal, eu diria, sem pandemia, eu teria condições de dizer para vocês, olha, a gente pode errar de 1 milhão, de 2 milhões, a projeção até para o final do ano, né? Mas não muito mais que isso, né? Então, fica difícil realmente fazer uma projeção. O que a gente está projetando dentro de uma certa margem de segurança é que a gente vai ter sim a arrecadação maior, né?
a não ser que aconteça uma catástrofe pior ainda do que está acontecendo, né? Que esperamos que não, né? A vacinação, embora lenta, ela vai avançar, né? E o cenário político, claro que influencia, mas o que se observa do empresário, do comerciante, é que ele não está dando bola para as brigas políticas que acontecem principalmente em Brasília, né? O pessoal está tocando seus negócios, né? Com muita dificuldade, é verdade, mas não está nada parado não, né? Haja vista a procura, né? A geração de empregos, né? O que está parado são pequenos negócios, na verdade, né? Setor de eventos, né? E alguns pequenos comércios aí que não evoluíram tanto, né? Mas os grandes negócios, as grandes empresas estão faturando e estão gerando tributos, né? O que o vereador falou de a prefeitura não gera receita, ora, eu acho que em parte o vereador tem razão, em parte não, porque se a gente for olhar os 4 últimos anos, né, ou 4 anos atrás, 5 anos atrás, o que era a nossa matriz econômica, né, e o que foi investido para mudar, por exemplo, em subsídios tanto na agricultura como na indústria e comércio, né, nós saímos da uva e vinho, né, da dependência da uva e vinho. Por exemplo, nós dependíamos de uma única empresa no ramo de imóveis, de 20%, quase 21% da arrecadação de ICMS. Essa dependência baixou para menos 10%. Né? Por quê? Porque entrou metal mecânico muito forte. Né? Então, há um equilíbrio, né? Se um setor vai mal, o outro setor equilibra. E Flores da Cunha vem numa crescente, nos últimos 12 anos vem crescendo seu índice de retorno de ICMS, que é a principal fonte. Né? Então, apesar de não gerar receita diretamente, né, indiretamente via incentivos, subsídios, né, e atração de novos empreendimentos, nós somos também geradores, sim, de renda. Né. Que a gente não pode ficar parado, esperar, por exemplo, a atual administração está dando um passo importante agora, vamos instalar a sala do empreendedor, né, que eu acho que é um ponto importante. Isso era a minha visão ainda de alguns anos atrás, né, de se fazer isso, mas agora veio o Sebrae com um projeto para nos auxiliar a isso, né, e que certamente vai ser um motivo a mais, enfim, né, para atrair novos investimentos, novas empresas para o município de Flores da Cunha. Com certeza, secretário. Os investimentos que a prefeitura fez nos últimos anos estão retornando ao município, né, em forma de receita. Então, ela não é diretamente geradora, mas promove muito o desenvolvimento do nosso município. Obrigado, secretário. Queria também fazer algumas considerações, né? Acredito que diante dos primeiros 4 meses, que foram também um período um pouco difícil, muito afetado pela questão da pandemia, como o colega vereador falou, o Jorge também, né? Me chamou a atenção algumas coisinhas, por exemplo, que já foram, acho, até descritas. A gente teve ali na questão das receitas, só ficou abaixo a arrecadação em função do IPTU, né, também, que até foi votada nessa casa a prorrogação do prazo para 3 meses. Então, acredito que lá no segundo quadrimestre, né, isso vai acabar tendo um equilíbrio, né? E também a questão da saúde, da educação, que a gente acabou ficando em 17% e se justifica, acredito, principalmente a questão de transportes e toda a infraestrutura envolvida para manter a questão da educação de forma plena, né? Então, acredito que aos poucos, retomando, a gente ainda vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aos poucos, né, secretário, a gente consiga, acho, ter essa retomada ali e alcançar, digamos, no decorrer do ano, os 25%. Né? A educação, como eu disse, ela preocupa, né? A gente chegou num índice, por exemplo, o ano passado a gente chegou no final de abril
com 22,5% por aí, né? Esse ano a gente está com 17, quase 18%. Acontece que o ano passado a gente estava trabalhando praticamente normal até o final de abril ali, né? Ou meados de abril. Março, por exemplo, a gente pagou folha de pagamento cheia, a gente estava pagando licenças prêmios, né? Então, a principal despesa na educação é o pagamento dos profissionais da educação, né? A principal despesa é essa aí. Por exemplo, a gente não está pagando difícil acesso aos professores, né? Sem eles irem para a aula, né? Então, se não voltar, ou se der uma nova paralisação nas aulas, né, vai ser uma situação complicada da gente conseguir atingir os 25%, porque economia aquecida, né, arrecadação acima do previsto, o contribuinte até pode estar achando assim, mas como assim, né, não consegue gastar o dinheiro, né? Acontece que não dá para gastar em qualquer coisa, né? Não dá para gastar ao léu, tem que se planejar bem o gasto, né? E esse alerta a gente já emitiu, né? Fechamos abril, né? Tanto o prefeito César quanto o secretário da Educação Itamar foram alertados, estamos numa situação complicada, vamos torcer para que as aulas não parem. E se pararem novamente, nós não vamos atingir os 25%. Então, tem esse risco de não atingir os 25%, e também, politicamente, a gente teria que torcer para que essa emenda à Constituição avance e seja votada. Esse ano aqui, se a situação não voltar ao normal na questão da educação, fica esse vai e volta, parte dos alunos em sala de aula, parte em casa, enfim, situação anormal. Certamente teremos muito mais municípios que não vão atingir os 25% em educação do que teve o ano passado. Teve um valor, eu queria só comentar, na tabela 6, ali no valor aplicado no quadrimestre, onde tem 6.593. E na tabela 7, ali no município, ele está um valor um pouco maior. Eu não... Vamos ver aqui. Tabela 6. Isso. 6.593, é? Isso, que é os 17%, né? Tá. Embaixo só tem a comparação, acho, do percentual que o município investe e o estado, e daí ele está com um valor um pouco maior ali. A tabela 7? Isso. Tabela... mas tá errado, na verdade, aqui o valor aqui... Seria o mesmo de cima. Seria de 6.593. Mas, assim, em termos de percentual, não vai mudar muito ali, né? 2% na aplicação do município. Isso. Ali o vereador tem razão, ali tem um valor... Mas é pouca coisa, sim, também, sim. Diferença de 300 mil, um pouquinho menos de 300 mil de diferença. E também, lembrando também, na parte das despesas, os encargos, eu vi que ficou bem dentro do... A gente conseguiu atingir tanto no legislativo como executivo, né? Números bons, eu digo, das despesas com o pessoal, os encargos, né? E isso também eu queria tirar uma dúvida. Entra também a questão de, digamos, de pensionistas, o pessoal inativos? Não, aqui está fora. Aqui é só o pessoal ativo. Tá. O pessoal inativo não entra nesse. Não contabiliza. Aqui também o percentual ele está em queda, né? A gente começou o ano lá com 34, quase 35%. Ou a gente fechou o ano passado, né, com quase 35%. Vem caindo por quê? Porque a despesa com o pessoal, por força da Lei Federal 173, não pôde conceder a reposição da inflação. Se quer a reposição, quanto menos aumento, né? O município não pode contratar novos cargos, né? E isso, a gente tem uma receita crescendo. Por exemplo, se a gente for olhar a variação
da receita corrente líquida nos últimos 12 meses, ela foi de... Esse dado não está aqui no relatório, mas eu posso falar para vocês. A variação da receita corrente líquida nos últimos 12 meses foi de 16% positivo, né? Quer dizer, a receita corrente líquida em abril do ano passado, né, comparada com abril desse ano, ela subiu 16%. A despesa com o pessoal subiu 2%. Né? Então, por isso que o percentual em relação à receita corrente líquida ele vem caindo. Né? Claro que é um fator positivo isso, né? O ideal seria ficar entre os 30% e 33% e não passar disso. Né? Mas, por outro lado, gera um problema lá para a educação. Né? Se gasta menos em pessoal, paga menos professor, tem problema para atingir os 25%. Claro que a educação não é só pagar professor, né? Mas, como eu disse, é a principal despesa. Né? Mais alguém? Bom, então, finalizadas as manifestações, coloco à disposição do secretário para que faça suas considerações finais, se tiver mais. Eu agradeço em nome da Secretaria Municipal da Fazenda, em nome do prefeito César Ulian, a oportunidade de estar aqui, expor os números, né, e como principal motivo, né, dos vereadores como legisladores e como investigadores, né, da execução que o Poder Executivo faz. Agradeço a oportunidade, como eu falei, de estar aqui presente, né, de 4 em 4 meses, né, e da mesma forma, tanto a Secretaria da Fazenda quanto o prefeito César Ulian se coloca à disposição sobre eventuais dúvidas em relação à arrecadação, em relação à despesa, investimentos, gastos com saúde, gastos com educação, né, que eu quero dizer que não se resume num relatório, né, análise de uma execução orçamentária. Né? Às vezes a gente precisa saber o que vamos fazer no futuro próximo, né? O que vai acontecer, e para isso a gente está à disposição. Né? Por isso, agradeço e fico à disposição para a próxima audiência pública daqui a 4 meses. Obrigado. Agradecemos então a presença do secretário da Fazenda, Jorge Dalbó, também dos colegas vereadores, dando por encerrada esta audiência pública. Muito obrigado, boa semana a todos. Muito bem. Estou aí.